Quando Roma legaliza o cristianismo, ela com o tempo torna a religião oficial do todo o império. E quando isso acontece, eles começam a perseguir quem não é cristão. Então troca um pouco de figura aí. Mas uma coisa interessante é que dentro dos dogmas da igreja não pode haver a idolatria à imagem. Se não pode haver idolatria à imagem e a maioria das pessoas eram analfabetas, como é que eles iam passar a história, como é que eles iam contar essa história para os seus fiéis? É quando eles começam a pintar as paredes das igrejas, das basílicas, com histórias bíblicas. Só que para não causar a idolatria, eles começam a distorcer a imagem, deformando. Então Jesus Cristo sempre é maior, uma cara muito grande, uma mão muito longa, né? E as cores, apesar do colorido, que é muito colorido, ele não traz volume. Então a gente chama de cor chapada, ela não traz a questão do volume para a imagem, certo? Então isso a gente já percebe que é um desenho, né? Principalmente porque naquela época a gente tem sempre que, toda vez que a gente vai se reportar a um momento antigo, a gente tem que entender como é que esse povo vivia para poder ter esse domínio. E uma coisa muito interessante que eu sempre falo é que a imagem é muito importante. Hoje para nós ainda é, nossas mídias e tal, mas naquela época ela era a verdade. Então dentro da igreja uma imagem na parede era uma verdade. Então para eles era muito importante. E aí essa imagem distorcida de Jesus contava uma verdade e não causava idolatria, porque era uma imagem realmente mal feita, tá? Então dentro do Império Bizantino, né, porque essa é a característica geral da arte medieval, tá? Então, paleocristã, bizantina e românica são as três imagens, e gótica também, mas a gótica já vai mudando um pouquinho no final. Mas essas três, né, paleocristã, somente bizâncio e românico, são as características gerais dessa arte. Essa arte, ela vai trabalhar com o colorismo, que é esse exagero sem volume de cor, e o deformismo, que são é o nome da característica do período, tá? E aí, quando eu falo de arte bizantina, como eu falei, o império foi dividido, perfeito. Tem lá um imperador, perfeito. Lá que tá onde? Tá em Bizâncio, lá no Oriente. A arte que faz lá então é arte bizantina, mas ainda é arte romana? Sim, dentro do Império Romano, tá? Mas ela chama-se bizantina, lá vai ter características um pouco diferenciadas. Como eu falei, uma cultura entra em choque com a outra, dominado, pode ser o que for, mas ele vai ter reflexos, né? E o que acontece com essa cultura? Eles levam para lá, para Bizâncio, todas as características da sua cultura, mas eles são influenciados pela cultura islâmica, que é a que estava lá, antes do território ser dominado. E que continua lá, porque as pessoas ainda estão lá, né? E aí é nesse momento que eles vão trazer aquelas cúpulas que parece a casinha do Aladim, sabe o Palácio do Aladim? Aquelas cúpulas, né? Torres. E aí a gente tem um grande exemplo que é a Catedral, né, de Santa Sofia, que é um exemplo máximo da arquitetura bizantina. No interior dela, vocês podem ver o pé direito, que é do chão até o teto, um vão livre de 35 metros. É muito alto, é muito grande. E por que essa grandeza toda? Porque as igrejas nessa época eram feitas para Deus. Então, a grandiosidade de Deus. Mas dentro da arte bizantina, o que mais chama a atenção são os mosaicos. Então, os mosaicos bizantinos são construídos
com pedacinhos de pedra, assim como todos os outros da Mesopotâmia, do Egito, de Grécia, só que banhadas a ouro. Então, eles queriam trazer esse bem maior da terra, né? Esse valor, agregar esse valor de tão importante que é o mosaico, né, bizantino. Então, trazer ouro, trazer essa riqueza, a riqueza do reino de Deus. Então, o que nós temos sempre nos mosaicos? Temos a figura de Maria, temos figura de Jesus, temos figura do imperador e imperatriz, e o imperador e imperatriz com a auréolinha em volta da cabeça, né? Como se fossem santos, né? E como eu falei, a imagem é muito importante. Eles olhavam isso e achavam, nossa, Jesus e o imperador estão ali, ó, para e passo. Nossa, como o imperador é bom, né? Não vamos muito longe, um artista que a gente adora, né, fotografado junto com um político, faz você ter uma imagem do político diferenciada, porque você gosta muito do artista e você julga que ele tenha as mesmas diretrizes de ética que você tem, de conduta que você tem, e você passa a achar que aquele político também tem a mesma coisa, né? Então a gente tem essa visão, e eles usavam muito, né, essa particularidade dentro da arte bizantina, dentro dos mosaicos bizantinos. Então, eu digo assim que até uma propaganda política, né? Os mosaicos bizantinos funcionavam como o imperador e a imperatriz são bons, presta atenção nisso aqui, ou se já morreram, como foram bons, né? Então, sempre trazendo a Maria com Jesus menino no colo, que a gente chama de Madonna. Madonna em italiano quer dizer senhora, certo? E é uma característica muito forte eles trazerem essa Madonna no centro do mosaico, tá? Lembrando que Madonna, toda vez que eu falar Madonna, a Madonna de Michelangelo, a Madonna de Sanzio, né, de Rafael Sanzio, eu falei Madonna, eu já sei, cara, vou ver Maria com Jesus menino no colo, uma criança no colo da Virgem Maria, certo? Se eu falo Pietà, eu vou ter Maria com Jesus morto, então grande, no colo, tá? Por que Pietà? O que quer dizer Pietà? Se Madonna quer dizer senhora, Pietà quer dizer o quê? Em italiano, Pietà vem da palavra piedade. Então, é como assim, quem não vai ter dó de uma mãe que perde um filho, né? Tenha piedade, né? Então, é isso aí, Pietà e Madonna. Dentro da arte bizantina, a gente também tem, como eu falei, né, colorismo, deformismo, já que isso é uma característica geral da arte medieval. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui o imperador, né, com o seu clero, né, seus religiosos, e a gente vê os pés, preste atenção nos pés, parece que um está pisando no outro, não há espaço para todos, não há uma linha de profundidade, o rosto é muito pequeno para o tamanho do corpo, então as proporcionalidades aqui elas somem, está presente aí o deformismo. As cúpulas, né, que começaram a ser criadas durante o Império Romano, ainda estamos no Império Romano, né? Ainda é Roma, mas assim, na Roma pagã, que eu quero dizer, né? Que começa os arcos do triunfo e depois, a partir dali, as cúpulas, elas vão ser muito utilizadas dentro das igrejas, das catedrais, das basílicas, né? E ricamente decorada. Uma coisa que eu chamo a atenção para essa imagem é que, se você for prestar bem atenção, nem todas as imagens pertencem ao período bizantino, né? Algumas são do barroco, que é mais para frente, porque a igreja ela é viva, né? E ela tá sempre mudando e fazendo a sua, eu vou chamar assim, de decoração, né? De avivamentos, né, de crença, mas nem sempre no mesmo estilo, porque as coisas com o tempo elas vão mudando, certo? Temos a arte românica. Ela é diferente da arte romana. A arte romana é uma arte pagã.
A arte românica é uma arte cristã. Então, Roma cristã faz, no Ocidente, faz arte românica. Roma cristã, Oriente, arte bizantina. Roma pagã, arte romana. Bom, então, o grande destaque ainda, a gente já sabe das pinturas, das esculturas com toda aquela, com as duas grandes definições de característica, né? Que é o deformismo e o colorismo, né? Temos a arquitetura das igrejas, que é muito importante. Então, a arquitetura das igrejas, elas passam a ser sólidas. As igrejas com grandes paredes grossas, então poucas janelas. Então, dá a impressão de um forte militar. Isso, gente, é porque era a igreja que definia a forma, né? E ela não estava preocupada com a beleza, estava preocupada mesmo com a função. E a funcionalidade dela era ser como se fosse um lugar para abrigar, né? Muitas vezes chamada de fortaleza de Deus, porque parecia um forte militar, tá? Embora, né, a gente não está falando de beleza e coisa e tal, as igrejas, as catedrais, né, os complexos em Roma são mais delicados, né, porque está mais perto da cúpula da igreja, tá? Então temos o complexo de Pisa, que é um complexo composto de basílica, batistério e campanário. Basílica é a catedral, né, que a gente tem. O batistério é um local onde tem a pia batismal, que é a pia do batismo, e o campanário é o local que é a torre do sino. Então a gente tem a torre de Pisa, né, é o complexo de Pisa, a torre de Pisa, que a torre está um pouco inclinada por conta do peso dos sinos que foram colocados, né, e do terreno ser um pouco arenoso, então não deu uma fundação muito boa. Com o passar do tempo, ela ficou numa inclinação perigosa para cair, mas a engenharia atual conseguiu voltar. Tinha até condição de colocar super reta, mas fizeram uma enquete com o povo italiano e eles não queriam, porque virou a marca essa torre tortinha, né? Então eles colocaram numa inclinação segura, que não propensa à queda, e essa inclinação ela é monitorada até hoje, né? Temos as fortalezas de Deus aí, pra vocês verem, realmente parecem grandes fortes militares, né? Normalmente as igrejas românicas têm apenas uma porta, embora vimos no complexo de Pisa, né, que a catedral tem 3. Poucas janelas, tá? Se a gente for notar de novo a Torre de Pisa, parece essas colunas na frente, ela dá uma enganada, né? Mas não é, tem um vão e aí vocês vão perceber poucas janelas, não tem tantas janelas assim, tá? As fortalezas de Deus, né? Tem poucas janelas, as paredes são muito grossas e normalmente apenas uma porta de entrada na frente. É usado também os arcos de volta redonda, é o arco que a gente, normal que a gente vê, né? É usado também alguns arcos de aresta, tá? Aqui é um bom exemplo do deformismo, né, e do colorismo. Então a gente vê aqui a figura de Jesus, muito maior que os outros. Ele sentado, mas sem a menor naturalidade, não há o naturalismo, né, na figura dele, o ombro, o braço totalmente deformado. Essa era a típica imagem do período medieval. Uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante é que assim, a gente não dorme no medieval e acorda no Renascimento, né? A gente tem alguns artistas que vão dando essa indicação de mudança, vão fazendo a transição. E um bom exemplo é esta imagem aí, que vocês começam a perceber um pouco de profundidade, o corpo de Jesus um pouquinho deformadinho ainda, mas mesmo assim ele com uma proporcionalidade mais justa, né, mais próxima das pessoas que estão ao lado dele, que são pessoas mortais normais, né?
O volume já começa a se perceber, embora a mão ainda muito pequena, pé e perna desproporcional, ainda com certo deformismo, mas estamos aqui trazendo já a forma mais naturalista da humana, tá? Na arte gótica, aliás, ela acontece no final da Idade Média, né? A arte gótica, ela vai trazer uma arquitetura muito marcante. A arte gótica, ela acontece mais na arquitetura, o que vai denotar assim, nossa, é gótico. Esses góticos, essa arquitetura gótica, ela traz uma igreja mais alta, com torres pontiagudas, com muitas janelas, porque as paredes são mais finas, com muitos vitrais, com rosácea, que é um vitral redondo, que fica normalmente em cima do pórtico central principal de entrada. Traz um poder, né? Três portas de entrada frontais, e o sol, quando bate nesses vitrais, traz um ar angelical, celestial para dentro desses espaços. Então, quando você entra, você acha que está sendo acolhido também, né? Todo esse equipamento arquitetônico era também para dar o poderio para a igreja e deixar o fiel ainda mais ligado. Se você quiser chegar aos céus, você tem que fazer o que a igreja manda. Olha que delícia, olha que mansidão, né? Embora fora da igreja, em cima do telhado, tinham as gárgulas, trazendo a mensagem: o demônio está à espreita, né? Então façam o que é necessário para que você entre no reino dos céus, né? Então temos essa mensagem muito marcante dentro da arquitetura gótica. Então a arquitetura gótica, só pra gente lembrar, né? Tudo é voltado para o alto, projeta-se tudo em direção ao céu, para que traga essa existência do Deus do céu, do plano superior. Tanto na arte bizantina como românica quanto gótica, a escultura ela está sempre ligada na parede, sempre encostada na parede ou é parte da parede. Por que isso? Porque nos templos gregos e romanos, na época pagã, antes de Jesus, ou quando o cristianismo ainda era condenado, as esculturas ficavam em pedestais no centro dos espaços e era reverenciada. Então, para tirar esse reverenciamento, quando se tornaram cristãos, passaram a escultura para próximo da parede. E de qualquer forma também muito volume de roupa, de uma certa deformação, né? No gótico, as esculturas tendem, tá? Não é todas, mas tendem a seguir o alongamento da parede. A parede é muito alta, então eles faziam uma imagem um pouco mais alongada.